Imprevisível, ágil e preparado para as batalhas do futuro, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos está silenciosamente reescrevendo as regras da guerra moderna. E no centro dessa transformação está um novo conceito ousado, o porta-aviões relâmpago, originalmente lançado sob o Plano de Design de Força dos Fuzileiros Navais 2030. Essa plataforma revolucionária transforma um enorme navio de assalto anfíbio e o reinventa como um porta-aviões rápido e flexível de pequeno porte. Repleto de caças furtivos e projetado especialmente para a guerra em ilhas no Indo-Pacífico. Então, vamos dar uma olhada nesse conceito inovador e como ele muda o status quo, especialmente no teatro Indo-Pacífico. Desde a Segunda Guerra Mundial, a frota de porta-aviões dos ETCCCCU permitiu que o país atuasse mais ou menos como o policial do mundo, proporcionando uma capacidade incomparável de projetar poder para todos os cantos do globo. Com até 90 dos caças mais avançados do mundo a bordo e apoiado por um grupo de ataque de porta-aviões, incluindo destroyers, fragatas e pelo menos um submarino com capacidade nuclear, o USS-11. Os porta-aviões das classes Nimitz e Ford são o auge do poder militar moderno. No entanto, eles são extremamente caros e levam anos para serem construídos, mesmo sem os atrasos na construção e estouros de orçamento que são muito comuns atualmente. Ou seja, simplesmente não é prático para os ETCista EWA aumentar significativamente a produção de seus novos porta-aviões da classe Ford, com grupos de porta-aviões ainda não testados em combate contra mísseis e drones chineses de alta tecnologia. Também permanecem preocupações sobre a potencial vulnerabilidade dessas joias da coroa da Marinha dos EPAZZCU em um confronto ultramoderno e sobre a capacidade delas de se aproximarem o suficiente da batalha para serem eficazes. Por isso, os fuzileiros navais passaram a cogitar porta-aviões mais leves. No entanto, certamente não é apenas o papel do porta-aviões que o Plano Force Design 2030 busca abordar. O plano tem um forte foco na modernização de sistemas antigos, como a retirada gradual de tanques e artilharia pesada, em favor de poder de fogo móvel e de precisão de longo alcance. Ele também enfatiza maior mobilidade e letalidade ao introduzir sistemas como mísseis antinavio Nemesis, HIMARS, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, radar Gator, drones MQ-9A Reaper e outras novas armas avançadas dos ETCCCU. Esses sistemas serão necessários para equipar adequadamente novas unidades, como os Regimentos Litorâneos de Fuzileiros Navais, ou MLRS, que são otimizados para a guerra em ilhas no Pacífico. As várias unidades serão coordenadas por meio da Kill Web conjunta, integrando sensores e atiradores em diferentes domínios para uma guerra em rede mais rápida. Apoiar operações distribuídas exigirá logística distribuída, incluindo o uso de sistemas autônomos de reabastecimento, como a embarcação de baixo perfil autônoma, ou ALPV, e aeronaves não tripuladas de reabastecimento tático. Junto com os recursos pré-posicionados para sustentar unidades dispersas, o conceito de porta-aviões Lightning atende a muitos desses requisitos e é um resultado direto do foco do Force Design 2030 em agilidade, dispersão e presença avançada. Os Estados Unidos mantêm há muito tempo uma frota de poderosos navios de assalto anfíbio para facilitar desembarques anfíbios dos fuzileiros navais e apoiá-los a partir do ar, principalmente por meio de helicópteros de ataque. O conceito de porta-aviões Lightning reaproveita os mais recentes navios de assalto anfíbio da classe América, incluindo o USS América e o USS Trípoli, além de alguns navios mais antigos da classe Wasp, para operarem como pequenos porta-aviões. Equipados com até 20 caças furtivos, F-35B Lightning II por navio. O Lockheed Martin F-35B Lightning é a variante de decolagem curta e pouso vertical, ou STOVL, do F-35 Lightning II, projetado para operações em porta-aviões por fuzileiros navais e aliados com porta-aviões menores ou navios anfíbios, além dos próprios fuzileiros navais. Atualmente, ele está em serviço com a Força Aérea Real Britânica e a Marinha, especificamente a bordo dos porta-aviões da classe Queen Elizabeth, HMS Queen Elizabeth e HMS Prince of Wales. A Itália também monta F-35B sob licença e os opera a partir de seu porta-aviões Cavour e do navio de assalto anfíbio Trieste. Enquanto isso, o Japão está em processo de aquisição de 42 F-35Bs para operar a partir de seus destroyers da classe Izumo, que também estão sendo modificados para funcionar como porta-aviões leves. O F-35B mede 15,6 metros de comprimento,
tem uma envergadura de 10,7 metros e possui 4,36 metros de altura. Ele é equipado com um único motor Pratt & Whitney F100 e 35 PTW600 que fornece um empuxo máximo de 41.000 libras-força no modo de sustentação, permitindo que o jato decole e pouse verticalmente. Capacidades STOVL. Ele atinge uma velocidade máxima de aproximadamente Mach 1,6, cerca de 1.200 milhas por hora, e possui um raio de combate de aproximadamente 505 milhas. O que torna essa variante do F-35 perfeita para operações baseadas em porta-aviões menores é o seu sistema de ventilador de elevação acionado por eixo da Rolls-Royce. Isso permite que o F-35B realize decolagens e pousos verticais, ou decolagens curtas usando uma rampa em formato de trampolim. O F-35B também é otimizado para pouso vertical rolante embarcado, ou SRVL, uma técnica que utiliza a velocidade para frente para gerar sustentação nas asas durante o pouso. Isso permite que a aeronave pouse com peso maior que em pousos verticais, ideal para porta-aviões menores com pistas curtas. O F-35B também possui um sistema de controle exclusivo que gerencia a transição entre o voo convencional e o voo vertical, conhecido como controle de gancho STOVL. Ele também está equipado com aviônicos avançados, incluindo o radar AN/APG-81 ESA, o sistema de abertura distribuída AN/AAQ-37 para alerta de mísseis e o sistema de guerra eletrônica AN e AESQ-239 Barracuda. Aumentando sua consciência situacional e sobrevivência em ambientes contestados, essas capacidades tornam o F-35B indispensável em operações navais como fonte de consciência situacional e coordenação de batalha. Mas nem preciso dizer que o F-35B também oferece um poder destrutivo massivo. Ele foi projetado para carregar internamente um canhão rotativo GAU-22A de 25 mm e possui 4 compartimentos internos de armas e 6 pontos externos de fixação. Com uma capacidade total de carga de armas de até 18.000 libras, esses compartimentos podem transportar uma ampla variedade de armamentos, incluindo AIM-100 e 20 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, AIM-100 e 32 ASRAAM e MBDA mísseis, RR Meteor Block 4 AGM-88G, AARGMER, AGM-158 JASSM Spear 3 e AGM-179, JAGM mísseis, ar-superfície, AGM-158C mísseis, antinavio de longo alcance e uma variedade de bombas, incluindo a série JDAM Paveway, AGM-100 e 54 JOSO e até mesmo a bomba nuclear de gravidade B6, um MOD-12. Além dos caças de quinta geração, os porta-aviões Lightning ainda podem receber os MV-20 e 2B Osprey e CH-50 e 3C Stallion, para os quais seus convéses de voo foram originalmente projetados, ou qualquer combinação de helicópteros e F-35Bs, e ainda acomodar até 1.800 fuzileiros navais e seus equipamentos, com um comprimento de 257 metros e 45.000 toneladas de deslocamento. Os navios da classe América dos Exílibus e Teseus dificilmente podem ser descritos como pequenos, porém, em comparação com os porta-aviões da classe Ford, com 335 metros de comprimento e 100.000 toneladas de deslocamento, eles certamente são muito menores. Isso significa que, embora ainda possam cumprir o papel de porta-aviões como uma base aérea flutuante e avançada, os porta-aviões Lightning dão aos fuzileiros navais mais velocidade, flexibilidade e uma pegada operacional menor que os tradicionais, que são bem maiores. Os navios menores podem operar a partir de portos menores, alcançar águas mais rasas e funcionar com menos navios e apoio. De fato, enquanto um grupo de ataque de porta-aviões pode ter até 10 navios, um grupo anfíbio pronto, ou ARG, no qual opera um porta-aviões Lightning, tem apenas 3. O porta-aviões, um navio de transporte anfíbio e um navio de desembarque DOCA. Combinada com os F-35B, a Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, ou MEU, composta por 4.400 homens e seu equipamento transportado pelo ARG, tornam-se uma força autossuficiente, destacada para a linha de frente, capaz de responder a ameaças, reforçar postos avançados remotos ou assegurar ilhas. E são exatamente esses os tipos de missões que os fuzileiros navais prevêem realizar caso uma guerra estoure. Com a China em Taiwan ou no mais amplo Mar do Sul da China, o país construiu inúmeras ilhas artificiais na região,
repletas de mísseis, caças e radares. Como disse o recentemente aposentado comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, General David Berger, um dos idealizadores do Force Design 2030, a China avançou para o mar e possui armas de longo alcance, e muitas delas. Essas ilhas artificiais quase certamente se tornariam alvos dos fuzileiros navais em caso de guerra. Além disso, também é provável que a China possa atacar ou até mesmo tomar os Estados Unidos ou seus aliados, bases que estão espalhadas ao longo da primeira e segunda cadeia de ilhas, exigindo que os fuzileiros navais as libertem. Nessas situações, o tempo de reação seria essencial. Mover um AEG para a posição levaria bem menos tempo que um grupo completo de porta-aviões de ataque. Na verdade, em caso de uma guerra em grande escala, é provável que os porta-aviões dos Epapato Seals já estariam engajados. Nesse caso, um AEG poderia ser rapidamente montado para funcionar como um grupo de porta-aviões improvisado para responder a uma emergência em uma ilha remota. Alternativamente, um porta-aviões leve poderia acompanhar um porta-aviões da classe Nimitz ou Ford, adicionando até 20 caças à força disponível do porta-aviões. Essa versatilidade é uma grande vantagem para os fuzileiros navais ao se reconfigurarem para operações expedicionárias e bases avançadas. Ao contrário das operações de contra-insurgência que dominaram os anos anteriores à guerra ao terror com drones. Também há uma vantagem financeira em usar pequenos porta-aviões relâmpago em operações navais normalmente mais perigosas, embora um navio de assalto anfíbio da classe América esteja longe de ser barato, custando mais de 3 bilhões de dólares cada. Isso é 4 vezes menos que um porta-aviões classe Ford de 13 bilhões de dólares. E isso sem contar o custo das aeronaves e de outros equipamentos a bordo. Então, a perda de um deles seria um golpe consideravelmente menos amargo de engolir. No entanto, de acordo com o General Berger, há outra vantagem ainda mais valiosa que os porta-aviões Lightning oferecem aos fuzileiros navais: a imprevisibilidade. Eu sou a favor de ideias como o conceito de porta-aviões Lightning porque acredito que precisamos ser imprevisíveis tática e operacionalmente. Ele disse isso em um evento da Coalizão da Base Industrial de Navios Anfíbios no Capitólio em 2020. Enviamos sempre os grupos anfíbios prontos, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, há 20 anos. Isso precisa mudar. Gostaria de ver um desses grandes navios? Uma vez sair com F-35s, na próxima vez totalmente carregado com MV-22S, e outra unidade expedicionária de fuzileiros navais com uma combinação 50-50. É assim que você se torna imprevisível. Como se defender disso? Naquela época, o porta-aviões Lightning ainda era apenas um conceito, com Berger observando em sua orientação de planejamento de julho de 2020 que via potencial no conceito de porta-aviões Lightning, baseado nos navios doca de helicópteros de desembarque classe Wasp e nos mais novos navios de assalto anfíbio classe América. Agora, esse potencial foi realizado. Em apenas alguns anos, os Estados Unidos já terão 2 porta-aviões classe América em operação, o USS América e o USS Tripoli, com um navio classe Wasp, o USS Bataan, em doca, recebendo as atualizações necessárias para permitir que transporte F-35Bs em maio de 2025, o USS Tripoli foi destacado para Sasebo, no Japão, como parte de uma rotação programada de forças para o Pacífico, substituindo o USS América. No final de novembro, uma série de operações noturnas de voo com F-35B, realizadas a partir do Trípoli na área de responsabilidade da 7ª Frota, destacou exatamente como um navio de assalto anfíbio pode agora atuar como um pequeno porta-aviões de fato no Indo-Pacífico. De uma perspectiva tática, as operações de voo noturnas dificultam a capacidade do inimigo de rastrear as missões e prever os ciclos de convés ao mesmo tempo. Como mencionado, os sensores e a rede do F-35B permitem que atue como plataforma de ataque e nó aéreo, fornecendo dados de direcionamento a outros sistemas navais e conjuntos. Isso significa, além do seu papel cinético, o F-35B aprimora a rede de ataque emergente das Forças Armadas dos Deus ao coletar e transmitir dados de direcionamento em tempo real para destroyers equipados com o sistema Aegis, submarinos e sistemas de fogo baseados em terra, como unidades HIMARS ou M270. Comparado a um porta-aviões nuclear, o casco mais compacto do USS Tripoli significa que ele pode dispersar ativos aéreos de alto valor por uma área marítima mais ampla, reduzindo a concentração de risco e permitindo operações marítimas distribuídas.
As capacidades de decolagem vertical do F-35B tornam possível manter taxas mais altas de sortidas a partir do convés mais curto, mesmo em águas confinadas ou onde as operações convencionais de porta-aviões possam ser limitadas. Em outras palavras, um navio anfíbio se torna uma ferramenta flexível para apoio aéreo aproximado, ataques marítimos e defesa aérea em áreas litorâneas contestadas. Mesmo uma única sortida de F-35B à noite pode transformar um confronto marítimo ao fornecer consciência situacional imediata e integrada às forças conjuntas operando em todo o teatro de operações. Mas a capacidade de realizar operações noturnas também tem implicações estratégicas. Isso envia um sinal claro para a China de que os EUA têm meios para expandir o número de plataformas a partir das quais aeronaves de quinta geração podem operar, perto de pontos críticos de estrangulamento marítimo e águas contestadas, incluindo os mares do leste e do sul da China. Essa postura fortalece a dissuasão ao oferecer aos tomadores de decisão um conjunto maior, mais móvel e menos vulnerável de opções de poder aéreo do que confiar em um único grupo de ataque de porta-aviões. A capacidade de buscar cobertura do F-35 à vontade. Também tranquiliza aliados como o Japão de que as forças dos EUA não estão apenas presentes, mas continuamente aprimorando sua capacidade de realizar operações noturnas conforme necessário. Em uma crise em torno de Taiwan ou ao longo da primeira cadeia de ilhas, um porta-aviões leve avançado lançando F-35Bs à noite fornecerá uma ferramenta rápida, sobrevivente e adaptável para escalada, controle e ataques de precisão, sem precisar, imediatamente, comprometer um super porta-aviões para a tarefa. Juntando tudo isso, fica fácil entender por que os fuzileiros navais veem o porta-aviões leve como uma flecha tão importante em sua aljava. O plano é ter até 11 porta-aviões leves no total. Inicialmente, os 2 navios da classe América serão acompanhados por 9 cascos da classe Wasp reformados. Esses serão substituídos futuramente por navios da classe América, que visam substituir os antigos Wasp. De qualquer forma, ainda assim, nenhuma arma é infalível, e o conceito de porta-aviões leve realmente tem certas limitações. Para começar, enquanto os novos navios da classe América que estão sendo construídos já são projetados desde o início para suportar os F-35B, a conversão dos navios existentes da classe Wasp é um processo complexo e demorado. A conversão do USS Bataan, que está em andamento, deve levar mais de 600 dias. Nós temos que reformular completamente o convés de voo, disse o capitão Trace Head, oficial executivo do navio, ao Business Insider em maio de 2024, pouco antes de o navio seguir para a reforma, acrescentando que a demanda elétrica é diferente de qualquer aeronave que temos a bordo. Os navios de assalto anfíbio classe Wasp foram construídos para abrigar o Harrier, o lendário avião britânico VTOL, e provaram seu valor na Guerra do Iraque em 2003, mas o F-35B é uma fera diferente, mais pesado, gerando mais calor e mais complexo. Os engenheiros terão que reforçar consideravelmente o convés de voo e garantir que o Bataan possa suportar o processo único de decolagem vertical do F-35B, que produz um calor intenso capaz de danificar o convés de voo. Os navios classe Wasp possuem menos espaço no convés para estacionamento F-35Bs do que a classe América, que foi essencialmente concebida para dar um foco maior à aviação nos navios anfíbios dos EUAs. O projeto da classe América removeu o convés de doca da classe Wasp, proporcionando espaço para até 20 F-35Bs em comparação com os 6 a 10 da Wasp. Foram incluídos um hangar maior e mais espaço para combustível e munições de aviação. Essas modificações tornam a classe América muito mais adequada para o F-35, mas a perda do convés de doca significa que a classe América. Os navios não podem lançar embarcações de desembarque, almofadas de ar ou LCAs, a versão moderna do hovercraft ou drones navais, como seu predecessor. Mas essa limitação só se aplica à versão atual da classe América. O Bloco Zero, que inclui tanto os atuais porta-aviões leves quanto os navios futuros, incluindo o USS Bougainville e o USS Fallujah, já em construção, e o USS Helmand Province, já encomendado, será construído sob o padrão Bloco 1, que reintroduz o convés de doca, para restaurar a flexibilidade para operações anfíbias de espectro total, mantendo um forte apoio aéreo. Outra limitação dos porta-aviões leves é a menor sobrevivência em relação aos super porta-aviões Nimitz e Ford. Devido ao seu perfil de missão diferente, os navios de assalto anfíbio são construídos com um nível de sobrevivência 2 inferior ao nível 3 dos porta-aviões.
Nível 2. Navios são projetados para aplicar os conceitos do Corpo de Fuzileiros Navais de manobra operacional do mar até o objetivo. Essas operações exigem espaços amplos e desobstruídos, passagens e rampas sem cortinas corta-fogo ou portas divisórias. Isso poderia dificultar o movimento rápido de fuzileiros, veículos e materiais em terra. Isso exige uma concessão significativa, com menos proteção rigorosa tanto no casco quanto no convés de voo, tornando os porta-aviões Lightning mais vulneráveis a sofrer danos graves de um impacto direto ou próximo. Uma segunda limitação é que, apesar do seu tamanho maciço, o deslocamento de 45 mil toneladas da classe América é leve demais para operar suas aeronaves. Mais de 45% do tempo em 4 dos mares mais taticamente significativos ao redor do mundo, de acordo com um estudo de 1980 do Comando de Sistemas Navais. A preocupação com a falta de convés de doca no bloco. Os modelos significam que os F-35Bs terão que passar por reabastecimento vertical entre as missões, o que provavelmente vai diminuir a taxa de saídas. Também permanecem dúvidas sobre onde e como o armamento extra necessário para manter 20 F-35Bs será armazenado. Como o capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Talbert Manvel, colocou em um artigo de 2023 para o Instituto Naval dos Estados Unidos, 20 ataques de F-35B. Os caças vão rapidamente esgotar o armamento dos Estados Unidos, levantando a questão de onde será armazenado o armamento extra. Guardar no hangar ou no compartimento de veículos é ruim sem espaço extra. Com que frequência precisarão reabastecer verticalmente? Quanto tempo isso levará? Existem navios logísticos suficientes para atender a frequência de reabastecimento? Como mostram os planos do design aprimorado do Bloco 1, algumas questões já estão sendo tratadas, como a restauração do deck de doca e o aumento do armazenamento. Sem dúvida, as outras serão resolvidas ou contornadas com o tempo, com o benefício da experiência operacional. Mas mudanças são inevitáveis. Mas, por enquanto, os porta-aviões Lightning já proporcionam uma expansão significativa na capacidade dos ETA-PTUA de projetar poder, e sua mobilidade e flexibilidade podem já dar aos seus navios uma vantagem decisiva em seu confronto crescente com a China. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notícias navais e militares mais importantes do mundo. Obrigado por assistir.